Biscoito Esperto e hoje eu trago pra vocês um vídeo diferente. Ele é um book haul, no qual eu mostro todos os livros que eu adquiri recentemente. Mas ele também vai ser um book unhaul, que vai ser eu falando de alguns livros que eu simplesmente decidi que eu não quero mais ler. Eram livros que eu tinha na minha estante que eu falei, quer saber, a vida é curta, eu tenho mais o que ler e esses livros aqui não são a minha prioridade. Eu vou trocá-los, doá-los, botar fogo neles, sei lá, a gente descobre com o passar do tempo. E também quero mostrar alguns livros que eu tenho na minha casa, que eu não li ainda, que eu pretendo ler em 2020. Então, como esse vai ser o último book haul do ano, é um vídeo especial falando sobre todas essas coisas e tudo mais. Primeiro, eu quero mostrar 3 livros que eu adquiri. Mostro o número 8. 3 livros que eu adquiri. 2 deles eu comprei na Black Friday. Eles estavam com preço muito bom, então por isso eu adquiri. Mas eu tô numa filosofia ultimamente de ter menos livros físicos. Eu tô comprando só livros que eu quero muito, livros que eu quero colecionar, e livros de autores que eu acredito que se eu comprar eu estarei apoiando o trabalho deles e tudo mais. Então, o primeiro livro que eu comprei foi o Incolor Tsukuri Tazaki e Seus Anos de Peregrinação, que é um livro do Haruki Murakami que eu já li faz tempo por e-book, mas eu não tinha o físico ainda, então agora eu tenho o físico para adicionar à minha coleção. Eu já fiz uma resenha desse livro faz tempo, ele é um dos meus favoritos do Murakami. Então. E os livros do Murakami, eles são caros, então quando eles entram em promoção a gente tem que aproveitar e comprar. Também comprei o livro Serpentário, do Felipe Castilho, que é um livro de um autor nacional. Eu já ouvi falar desse livro no meu podcast favorito brasileiro, que é Mundo Freak, eu adoro aquele podcast. Ele já teve no programa, eu quero ler esse livro porque ele é uma espécie de livro terror cósmico brasileiro que mistura suspense. Eu acho esse livro lindo. Eu não sei muito bem sobre o que ele é, digamos. Eu sei que é sobre um grupo de amigos que eles se meteram numa roubada quando eles foram num lugar que chama Ilha das Cobras, que aparentemente existe de verdade no Rio de Janeiro. E daí anos depois as tretas voltam pra morder eles pela bunda. Então é isso, mas eu não sei muito mais. Esse é o primeiro livro que eu vou ler em 2020, porque eu tenho essa tradição já há 6 anos, eu acho, que o primeiro livro que eu leio todo ano é de um autor nacional, e este vai ser o primeiro livro de 2020. No começo eu fazia isso pra sempre me manter lendo pelo menos um livro brasileiro por ano, mas ultimamente eu tenho lido bastante livros nacionais. Isso é bem legal. Eu também troquei pelo Scooby por recomendação de um amigo booktuber que é o Thiago, do Pé de Página. Eu troquei o livro de Vida de Sangue pelo Scooby. Ele falou tão bem nesse livro que eu falei, meu Deus, eu preciso ler. Eu sei que é um suspense policial, não sei muito mais do que isso, mas o livro é muito bonito e a pessoa que trocou comigo deu ele praticamente novo, muito bom. Então esses foram os 3 livros que eu adquiri. Eu até pensei em esperar o Natal passar pra fazer esse vídeo, mas tipo, eu nunca ganho um livro de Natal, ninguém liga pros meus gostos o suficiente pra me dar livros, então eu acho que vai ser só esses 3 livros até 2020. Se eu ganhar algum livro de Natal, eu ponho no próximo book haul, é isso. Mas eu acho que não vai acontecer, porque ninguém liga pra mim. Agora eu vou mostrar 5 livros que eu desisti de ler e eu vou explicar por quê. E é meio estranho fazer esse vídeo agora, porque alguns desses livros estavam no meu último book haul, mas eu vou explicar um pouco melhor isso. O primeiro livro que eu desisti de ler foi o livro I'll Be There, da Holly Goldberg Sloan. Esse livro aqui, eu tava ansiosa pra ler porque parecia um livro muito interessante. Mas depois eu descobri que ele, na verdade, é o primeiro de uma duologia. E, assim, eu não quero entrar em novas sagas, eu não tô afim. Esse livro não parece ser tão bom que vai me fazer querer comprar o segundo livro em inglês capa dura pra ter a coleção. Então, sei lá. A capa dele é muito bonita, mas depois de eu ter lido o primeiro capítulo, eu senti que a autora escreveu o livro de uma forma um pouco... com uma linguagem infantilizada demais. Tô tentando ler livros mais complexos, esse tipo de leitura não é o que eu tô querendo fazer. E como eu descobri que tem um segundo livro, e eu, tipo, já não tô tão afim de ler o primeiro, definitivamente não tô afim de ler o segundo, então eu decidi fazer o unhaul dele. É uma palavra tão estranha. Desisti de ler. Eu vou colocar ele pra troca no Scooby, então se vocês tiverem interesse, conversem comigo. Daí a gente vê aí uma coisinha pra nós trocarmos. Esses 3 livros que eu vou mostrar agora apareceram no meu último book haul. Esse book haul de número 65, o anterior, foi bem recente, faz menos de um mês, faz umas 2 semanas que eu postei. Mas eu já tinha comprado esses livros desde agosto, então eles estão, tipo, aqui faz um tempo. Então eu tive bastante tempo pra pensar e por isso que eu decidi desistir deles agora. O primeiro livro que eu desisti de ler foi o livro As Mil Noites, da A.K. Johnston. Depois eu pesquisei mais e descobri que é uma autora. Não é porque eu não queira ler, eu tenho muito interesse em lendas árabes e tudo mais. E pelo que eu entendi, esse livro é muito bem pesquisado. Só que ele também é parte 1 de uma série que na verdade nem foi concluída ainda. Tem um segundo livro, parece que vai sair o terceiro e pode ser que tenha mais. Sinceramente, esse livro eu não vi ele fazendo tanto sucesso no Brasil, então acho que a Intrínseca nem vai publicar o segundo. E eu não tô na vibe de ficar indo atrás desses livros em inglês, então sei lá, eu decidi desistir de ler. A capa dele é linda, o trabalho gráfico inteiro desse livro é maravilhoso.
Então, tipo, foi um livro que eu comprei um pouco pela capa, que foi bem baratinho. Mas tem também o livro Hoje Vai Ser Diferente, da Maria Sample. Eu mostrei esse livro no último book haul, falei que eu tava ansiosa pra ler, mas assim, eu li o primeiro capítulo desse livro, porque assim, antes de eu desistir completamente de um livro, eu leio o primeiro capítulo. E daí se o primeiro capítulo não me convence, eu desisto. Eu li o primeiro capítulo, e é um livro tão problemas de pessoas brancas de classe alta que eu não tenho paciência pra ler esse tipo de coisa sobre mulheres casadas que têm problemas conjugais, né? Eu li várias resenhas negativas e positivas desse livro, porque eu acho importante ler os dois lados. As resenhas negativas pontuaram coisas que eu geralmente não gosto em várias obras literárias, por isso que isso me fez pensar que eu não ia gostar desse livro. E as positivas pontuaram coisas que eu não ligo muito ou coisas que eu, sei lá, não mexem muito comigo como leitora. Então eu pensei que se esse livro é bom, definitivamente é bom pra um tipo de leitor que não sou eu. E também decidi desistir do livro Fãs do Impossível, da Kay Celsa. Eu li tantas resenhas desse livro, eu queria ler. Eu tava assim, não, eu não quero desistir. Eu li o primeiro capítulo dele e eu achei muito, muito presunçoso, muito, ai, eu sou jovem, eu sei tudo melhor que todo mundo, blá, 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 blá. Mas assim, eu tava na vibe porque eu li que esse livro é LGBT, ele tem um triângulo amoroso diferente, então eu tava querendo descobrir mais. Eu li muitas resenhas desse livro e depois de ler várias resenhas no Goodreads, eu pensei, eu acho que na real não é pra mim. Talvez seja para outras pessoas, mas pra mim não é. Esse livro é um livro que eu ainda tô resistindo em trocar, mas eu acho que eu posso ficar com esse livro o resto da minha vida, eu acho que eu nunca vou ler ele. Que é o livro Jogos Sagrados, do Vikram Chandra. Esse livro é enorme e eu paguei tipo 15 reais nele, foi muito barato. E ele é um livro de um autor indiano que é um romance policial. Todo mundo fala que é um livro muito eletrizante, ação, coisas muito loucas explodindo. Ele virou série Netflix, então parece que ele é muito aclamado por lá. Eu li o primeiro capítulo e eu achei apelativo, muitas cenas sangrentas. Logo no começo do livro tem um cachorrinho que morre de uma forma tão... com a necessidade, sabe? Tipo... Eu fiquei com o pé atrás, por isso eu, sei lá, decidi que não é um livro que eu quero ler. Assim, na verdade, eu até tenho uma curiosidade. Talvez eu veja a série no Netflix. Mas, assim, o livro tem mais de 1000, quase 1000. O livro tem 970 e poucas páginas. Ele é enorme, pesado de segurar. Olha o tamanho da letra. Eu, sinceramente, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho Minecraft pra jogar. Não tô nessa vibe. Foram esses os 5 livros que eu decidi abandonar para sempre. Eu vou trocar eles pelo Scooby, se não conseguir trocar eu vou doar pra biblioteca, sei lá, não sei. Agora eu vou mostrar livros que eu estou ansiosa pra ler em 2020. Como eu não li eles ainda, óbvio, eu não sei 100% sobre o que eles são, mas eu vou tentar dar uma breve sinopse e falar o que eu espero deles, porque eu definitivamente estou muito animada pra ler todos eles. Primeiro é esse livro aqui, que na verdade eu tenho essa edição que é parte 1 e parte 2, que é Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Eu nunca tinha lido nada dele, então eu decidi ler o e-book Noites Brancas, que é um romance bem curtinho. E assim, eu achei que ia ser tedioso, porque é um livro clássico russo do século XIX, escrito por um homem branco machista. Será que vai ser bom? No final das contas, apesar do livro ter sim elementos machistas, inclusive eu quero fazer uma resenha de Noites Brancas, eu achei que uma leitura muito interessante. Eu vi um universo que eu não esperava dentro daquela história. E eu fiquei curiosa pra ler Crime e Castigo. Pelo que eu entendi, é sobre um cara que mata outro cara e daí ele tenta justificar o crime dele. E eu não sei muito mais do que isso, mas eu tô ansiosa porque parece ser muito legal. E eu tenho essa edição que eu troquei com alguém no Scooby, nem lembro mais, porque faz um tempo. Mas eu pretendo ler em 2020. Os livros, os dois, quer dizer, é um livro só, né? Mas foi publicado em 2 partes, pelo menos nessa edição. Eles não são tão longos assim. Então, vamos ver, né? Vamos dar uma chance para Dostoiévski em 2020. Eu também tenho uma trilogia do Murakami que eu tô muito, muito, muito ansiosa para ler, que é a trilogia 1Q84, que é um dos livros mais famosos dele. O primeiro livro que eu ouvi falar do Murakami foi, na verdade, 1Q84. Eu acho que no Japão foi publicado como o volume único, mas agora eu tô na dúvida. No Brasil foi publicado como parte 1, 2 e 3, então temos o livro 1, temos o livro 2 e temos o livro 3. E também eu tenho outro livro do Murakami que eu ainda não li, foi publicado no Brasil, que é Crônica do Pássaro de Corda. Eu adoro essa capa porque ela cria uma ilusão de ótica muito interessante. Esse livro é enorme, então eu provavelmente vou acabar pegando o e-book dele pra ler, porque, tipo, eu gosto de ler nos lugares, em fila de banco, esperando coisas na escola, quando eu tenho, tipo, um momento vago na hora do almoço, então eu leio nessas horas, e ficar levando livros assim na mochila é muito peso, então eu prefiro levar o meu Kindle. Mas eu tô ansiosa pra ler esse livro, e eu tenho ele fisicamente porque faz parte da coleção. Tem outros livros do Murakami que eu ainda não tenho, mas eles eu já li. Esses livros são do que eu falo quando falo de corrida, Minha Querida Sputnik e Kafka Beira-Mar. Eu já li os 3, já fiz resenhas dos 3 no canal, mas eu ainda não tenho eles, porque eles são caros.
mas eu vou comprar no futuro. Tem um livro de um outro autor japonês, que é o Kazuo Ishiguro. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura 2017, eu acho. Eu não tenho certeza agora, mas ganhou recentemente. E este aqui é um dos livros mais aclamados dele, que se chama Never Let Me Go, que esse cara, apesar dele ter um nome japonês, eu sei que ele é britânico. O que eu entendi é uma espécie de distopia, mas eu não sei muito mais sobre ele. Um livro que eu tô muito ansiosa pra ler é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Eu já li vários poemas dele, principalmente na faculdade, porque eu analisava muito na aula de literatura portuguesa. Mas esse livro aqui não é poesia, ele é prosa, e eu sou muito mais fã de prosa, pretendo ler justamente por causa disso. Eu já li vários trechos desse livro na internet, em outros lugares, e eu acho que o Fernando Pessoa, ele tinha uma alma lírica muito interessante. Vou tentar ler ele aos poucos, em vez de tentar ler ele tudo de uma vez, porque parece ser um livro que não é uma história a ser acompanhada, mas é mais sentimentos a serem digeridos. Também tem um livro de outra autora inglesa, ou escocesa, ou do País de Gales, sei lá, desses lugares aí, que é a Sarah Waters. Ela escreve livros, romances históricos sobre mulheres lésbicas. Eu nunca li nenhum livro dela, mas eu já ouvi falar muito bem. E eu vi esse livro, tipo, super barato. Acho que eu paguei R$10 nele. E olha que ele é um livro bem grosso e ele tá bem novo. Então, ele tem quase 500 páginas, chama Toque de Veludo. Pelo que eu entendi, é sobre uma dançarina do século XIX. Eu tô ansiosa pra ler, parece legal. E é um livro gay, então estamos sempre aqui para ler livros LGBT. E estou ansiosíssima para ler esta obra. Por último, porém não menos importante, temos o livro do escritor chinês Yang Cixu, que se chama Noiva Fantasma. Esse livro aqui vai virar, na verdade já virou, mas vai lançar agora a série Netflix que chama Noiva Fantasma também, que eu acho que vai ser só uma minissérie, porque esse livro não é uma saga. Pelo que eu entendi, esse livro conta sobre um aspecto de uma tribo chinesa, porque assim, a China é um país enorme e obviamente tem vários clãs e pessoas diferentes e culturas completamente diversas. Então, tipo, se você nasceu aqui na China, você provavelmente tem uma vida, costumes e cultura bem diferente de quem nasceu aqui da China. E esse daqui é apenas um retrato de um pedacinho da China, claro. Não vamos generalizar o país, é só isso. E também não é, tipo, sobre uma coisa que acontece agora. É uma coisa que aconteceu, se não me engano, no século XVIII. 1893, século XIX, então. Eu tô ansiosa pra ler porque fala sobre essa tradição de casar meninas vivas com homens mortos como uma espécie de celebração a eles, eu não sei, eu vou descobrir quando eu ler. Mas eu tô bem ansiosa e esse livro do Dark Side, então ele tem um trabalho gráfico muito bonito. Esses são os livros que eu tenho fisicamente pra ler, que eu quero ler em 2020. Pretendo ler todos. Vou conseguir, não sei, descobriremos. Mas assim, eu também tenho muitos livros que eu quero ler por e-book. Eu não vou pegar o meu Kindle e ficar aqui mostrando os e-bookzinhos pra vocês. Esses são, então, os livros que eu adquiri recentemente, os livros que eu decidi desadquirir. E os livros que eu pretendo ler em 2020. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você tem algum livro pra me recomendar, me fale nos comentários, faça uma recomendação. Eu sempre estou disposta a ler coisas novas. E é isso, gente. Que vocês tenham um Feliz Natal e um ótimo 2020 com muitas leituras marotas. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.